marcaram mais... Aqui é meu, ninguém mais entra. Isso. Aí é o Estado sendo... Terra de ninguém, né? Não dá. Então, quando a polícia vai, ela tem que ir pra resolver. Mas uma operação dessa, por exemplo, tinha helicóptero junto, tinha gente... Toda a estrutura. Mas como que você consegue definir, por exemplo? Esse cara devia estar muito escondido, esse sniper. Vilela é morro e é irregular. As favelas são irregulares. Quando você pensa aqui num bairro, você tem as ruas paralelas e as... né? Exatamente, uma casa do lado da outra. É uma coisa toda... Você não sabe. E eles conhecem o território que nem a palma da mão. Eles sabem onde cada viela e cada beco vai chegar. Se o beco é um beco sem saída ou não. Qual casa que ele pode se esconder, Qual casa ele pode se esconder ou não. Eles têm todo esse controle. Tem um armamento pesado de guerra. Sabem usar a arma, senão não acertavam um tiro na cabeça. A distância. Né? E eles não recuam. A polícia do Rio de Janeiro vive uma situação sui generis. A gente tem dificuldade em São Paulo? Tem. A gente tem aqui quadrilhas do Novo Cangaço, essas quadrilhas de rouba-banco, você já viu? Claro. Invade a cidade. Quando você vai prender uma quadrilha dessa, tem 4, 5 caras armados de fuzil. Mas você estudou, planejou, você sabe que tá indo pegar os caras do rouba-banco. Você tá indo focado. No Rio de Janeiro, você vai sair para fazer uma operação para prender alguns, cumprir uns mandados e desarticular uma favela, você não sabe se você vai ser recebido por tiro de fuzil e de quantas pessoas. E a polícia do Rio só faz eles recuarem avançando o território, tendo que ir de baixo para cima. Eles estão em posição privilegiada. Privilegiada. Né? As posições militares para manter território são sempre altas. Você vê castelos sempre em cima de montanha. Sempre em cima de montanha. Chama comandamento. Posição de comandamento. Você vê na Segunda Guerra também, quando os nazistas eles ficavam em cima também, esperando a galera. Sempre. Porque é muito mais fácil, né? Isso. E quem tá na defesa, às vezes tem menos efetivo de quem tá atacando, tem que atacar com 3, 4 para 1 de efetivo, para subir. Exatamente. Porque a posição defensiva te dá muita vantagem. Você precisa de menos pessoas. Você tá vendo que a gente tá falando a gente tá usando exemplos de guerra. Exatamente. Estamos usando exemplos de guerra para explicar uma ocorrência policial no Rio de Janeiro. Então, cara. E isso vocês também têm que estudar. Vocês têm que... A polícia do Rio de Janeiro é extremamente... Isso é guerrilha ou é o que? Tática de guerrilha que é chamado? Tática de guerrilha, de guerra urbana, de guerra irregular, né? Porque a guerrilha, na doutrina, até onde eu estudei, a doutrina guerrilha era tida como uma espécie de guerra urbana e rural. Ah, tá. Nos dois sentidos. Então, o guerrilheiro ele se esconde em matas próximos e ataca urbano. Aquela história da gente pensar da época da ditadura, dos movimentos que tinham, que ficavam no Vale do Ribeira tal, e vinham e praticavam atentado contra o embaixador americano. O Vietnã também, que tinha aqueles caras escondidos. Vietnã é guerra regular. É regular. Aquilo é uma guerra regular de exército contra exército, só que os vietnamitas tinham muito controle de território, se escondiam no arrozal. Faziam túnel. Faziam túneis no arrozal. Eu odeio arrozal. Por quê? São as valas de água, assim, ó. Eu fui militar do exército 6 anos. Eu sou primeiro tenente do exército da reserva. Então, ralei muito no exército, muitas operações. Antes de ser policial, eu era militar do exército. Muitas operações. E uma vez eu fui fazer um ataque. Eu era o comandante, uma simulação, um treinamento de acampamento. Mas o meu pelotão estava atacando, a gente tinha que subir uma posição, né? Subir um morro e dominar lá em cima. E você vai com o fuzil no meio do mato andando. Aí eu era aluno ainda do NPOR, então eu estava comandando uma tropa, mas como oficial estagiário, assim, um aluno aprendendo. Então o tenente estava ali vendo meu desempenho e ele me deu o mapa, eu analisei, ele falou, você vai por onde da Cunha para chegar lá? Eu falei, vou por aqui. Ele falou, tem um arrozal. Eu falei, eu passo pelo arrozal. Ele falou, tá bom. Tá bom, então, ele já sabia. Já sabia. Vilela, é assim, como se fosse um campo de futebol com várias valas de 1 metro, 1 metro e pouco dessa largura. Mas de água ou... De água para irrigar, e os fios do arroz são bem altos, você não vê onde tá a vala. Então você começa a correr, de repente você some. Sabe aqueles brinquedinhos que o cara que some um negocinho? Sei. Os meus soldados avançavam e ia sumindo. Eu olhava pro lado, caía um, puf, 2, aí tirava outro da lama. Bicho, pra passar aquele arrozal e começar a subir o morro, acho que umas 2 horas. Caramba. E você perde um pouco da noção também de onde você tá, Começa, né? Tá tudo alto. Eu tenho que avançar numa linha. Você ataca em linha. Sim. Então eu pego meus soldados, coloco numa linha e começo a atacar uma posição, subir. De repente começa a cair soldado da arroz, enterrar na areia. E o Vietnã era muito arrozal. Era muito arroz. E os vietnamitas ficavam enfiados ali, escondidos, matando um por um. Puf, puf. Aliás, pelo que dizem os livros, eles preferiam ferir.
Ah, é? Porque tirava 3 de combate, 2 pra carregar e um ferido. Caramba. Eles preferiam ir. Deixava o cara sangrando, os outros tinham Carrega a depois perna, tal, tem que carregar. 3 a menos. Viu? Os Estados Unidos vinha com napalm, né? Aquela gasolina. Os caras ficaram putos, falaram, vou tirar todos esses caras E daí de queimava os dentro. arroz alto todinho. Isso. Nossa. Fiat não